Olá, começa agora o TVTST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. As principais notícias da Corte, o que foi destaque durante a semana. Reportagens e entrevistas especiais para aproximar você da Justiça do Trabalho. E no programa de hoje, você vai saber mais sobre trabalho voluntário. A atividade não é remunerada e nem gera vínculo trabalhista, mas mesmo assim, muitos tentam na Justiça reverter essa situação. Tire suas dúvidas sobre os direitos e deveres do trabalhador estrangeiro no Brasil. E mais, as condições de trabalho da mulher. É no quadro Vale para Eles, Vale para Elas. Não saia daí, o TVTST está no ar. E para começar o programa bem informado, vamos aos destaques da semana no Tribunal Superior do Trabalho. Empregado grava conversa com chefe e a usa como prova em ação trabalhista. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho, que considerou legal a gravação. Para os ministros do TST, ela não se confunde com interceptação telefônica, que só pode ser feita com autorização da Justiça, e também não fere o sigilo telefônico. O funcionário usou um gravador de voz do celular para armazenar um diálogo que teve com o chefe no pátio da empresa. Tribunal Superior do Trabalho tem novo ministro. É o jurista baiano Cláudio Mascarenhas Brandão. A cerimônia de posse foi na presidência do TST e teve caráter administrativo. Ela ocorreu durante o recesso forense do mês de julho. No próximo dia 27 de agosto, haverá outra cerimônia de posse, essa em caráter solene, para comemorar a chegada do novo ministro. Usina de álcool no interior de São Paulo é condenada a pagar R$50 mil de indenização à família de um motorista morto em acidente de trabalho. Para o TST, a função de motorista de veículo de carga é um trabalho com risco de morte. Trabalho voluntário. O próprio nome já diz tudo. Voluntário é aquele que realiza determinada ação de livre e espontânea vontade. Apesar da atividade não ser remunerada, quem faz esse tipo de trabalho diz que a recompensa vai muito além do dinheiro. Mas apesar do discurso de alguns, outros aproveitam para tirar vantagem. É aí que muitos casos de pedido de vínculo trabalhista vão parar na Justiça. A reportagem especial é de Cláudia Almeida. Um pequeno peixinho queria sair pelo mundo. Calma, é cedo para esse tipo de aventura. A leitura que faz as crianças do hospital viajar é feita por uma voluntária. Elizabeth brinca com a fantasia e o faz de conta em meio à dor dos pacientes. A criança, ela entra aqui com uma certa ansiedade, que os pais também trazem, né? Então, ao ler, a gente estimula aquela criança a criar alguma coisa diferente daquele momento que ela está vivendo. Elizabeth não está sozinha. O hospital, que fica em Brasília, conta com mais de 140 pessoas que deixam casa e família por algumas horas do dia para fazer o bem. Aqui elas encontram crianças com doenças graves, como câncer, e que, apesar da dor, nunca ficam de cara feia. Antes de ser voluntário, a gente passa por um processo para a gente realmente saber se é isso que a gente quer, se a gente está preparado, mas são coisas que você tem que ver e falar assim, poxa, é legal estar aqui e poder fazer o que eu faço, que no caso é música, trazer alegria, trazer a música e auxiliar no tratamento, né, de alguma forma, né? Além da leitura, os voluntários também estimulam a criatividade das crianças com todo tipo de joguinhos e pinturas. A ideia é distrair mesmo e fazer com que os pequenos pacientes e os pais possam superar o momento difícil. Você esquece todos os problemas que a criança tem. É ótimo. E a cabeça fica mais tranquila. Fica muito mais tranquila. Segundo pesquisa britânica, o Brasil está entre os 10 países no mundo com maior número de voluntários, 18 milhões. Gente que doa tempo, carinho, sem receber dinheiro em troca.
Para isso, usam a criatividade e muito talento. E a solidariedade também pode vir por meio dos sons. Não é preciso ser músico, não. Com um potinho desse aqui, ó, e um pouquinho de feijão, já dá para começar a fazer a festa. Nessa oficina, aqui nesse lar de idosos, os voluntários alegram a moçada da terceira idade. E olha lá a dona Marluce com o potinho de feijão dela. A gente não escolhe o trabalho aparece. E quando o trabalho aparece, a gente está pronto. Seja para fazer esse trabalho ajudando os meninos aí, e seja lá na oficina fazendo florzinha de crochê que eu faço em casa e trago para fazer a decoração de agendas, de arranjos, como elas fazem aqui. Eu esqueço muitas coisas tocando minha zabumba, muitas coisas. Às vezes estou preocupado com problemas e começo a tocar minha zabumba, mas a turma esqueço tudo. É bom. A gente toca, se diverte as pessoas e a gente fica tranquilo. Só para se ter uma ideia do peso do voluntariado, basta dizer que a casa tem 50 funcionários e 150 pessoas que doam tempo e alegria aos idosos. Muitos atuam na oficina de artesanato. Eu adoro assim ajudar, servir, e o tempo que eu tenho disponível, desde que eu estou aqui em Brasília, eu me dedico aqui ao lado dos idosos. Não só aqui na oficina, como no bazar, com eles mesmo, conversando, convivendo. Tempo não é desculpa para estar voluntário aqui, porque a qualquer hora que você chegar aqui tem sempre algo a fazer. Todo o material que é produzido aqui, todo artesanato, como por exemplo esse bloquinho aqui de papel reciclado, tudo é vendido em feiras e exposições. E o dinheiro é revertido aqui para a própria casa. Quem explica para a gente é a Inês, diretora. É isso, Inês? É isso mesmo. Todo recurso que nós angariamos com a venda dos produtos aqui da oficina é revertido para o lar, né? A gente usa esse recurso mais para a parte de reforma, de obras, né? Porque o convênio que nós temos, ele só é para manutenção mesmo. Aí a gente consegue comprar alimentação e pagar funcionário. Seu trabalho aqui, inclusive, é um trabalho voluntário. Hoje eu sou aposentada, né? E eu passo a maior parte do meu tempo aqui. E eu faço um trabalho voluntário. Já fazia antes de me aposentar e hoje eu dirijo a instituição, mas é um trabalho voluntário. O trabalho voluntário é regulamentado no país por uma lei de 98 que prevê: a atividade não é remunerada e possui objetivos culturais, científicos e de assistência social. Além disso, o interessado deve assinar um contrato de adesão que estabelece a não existência de vínculo trabalhista. Apesar disso, recentemente o TST julgou o caso de um voluntário de Minas Gerais que pediu registro na carteira de trabalho e o pagamento de verbas rescisórias. Por 12 anos, ele atuou como colaborador em uma instituição de natureza religiosa sem fins lucrativos. Os pedidos foram negados. O TRT mineiro entendeu que o rapaz era um idealista das causas sociais da entidade e não um empregado. Faltava um dos requisitos necessários ao cumprimento do registro de trabalho, que seria a onerosidade. Por ser um ato voluntário, desejado por ambas as partes, sem haver uma contraprestação financeira, é que entendeu a segunda instância não existir regime de trabalho. No TST, o relator do caso, ministro Vieira de Melo Filho, disse que para mudar entendimento do regional é preciso reexaminar as provas, o que não é permitido por meio de súmula do próprio TST. Uma decisão que reforça o caráter social do trabalho voluntário. Um entendimento que este professor de karatê compartilha há 13 anos. No tatame, alunos de baixa renda que reescreveram a própria história com os ensinamentos de Severino. Satisfação imensa. Só em ver essas meninadas, essas crianças, né, longe das drogas, longe da violência, né? E uma forma da gente também incentivar eles a estudar,
entendeu? Que a disciplina das artes marciais, do karatê especialmente, não é só lutar, não é só você aprender a bater e tudo. E sim, ela vem também com a educação, com a disciplina, com o respeito e tudo isso. É gratificante, as crianças são tão sinceras e elas são tão gratas quando você passa um tempinho brincando com elas, que é recompensador o tempo que a gente passa aqui. Eu sempre digo que é melhor ser voluntário do que ser funcionário, porque a gente não espera nada em troca. Quando a gente é funcionário, a gente acha, mas eu trabalhei tanto, ganhei pouco, né? Aquela coisa, as pessoas estão sempre insatisfeitas. E no trabalho voluntário isso não acontece. A satisfação é uma coisa pessoal, não envolve dinheiro. De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. O lugar é aqui. A Camila Coelho, de Brasília, quer saber mais sobre o trabalho do estrangeiro no Brasil. O trabalhador estrangeiro no Brasil está sujeito a qual lei trabalhista? A brasileira ou do país de origem? Temos que ver essa questão sob dois enfoques. Primeiro, que o estrangeiro residente no país, no Brasil, ele está regido pela lei brasileira. A Constituição garante a todo brasileiro e estrangeiro residente no país todos os direitos sociais e, consequentemente, todos os direitos trabalhistas, conforme consta na Constituição, no artigo 5º. A questão peculiar é quanto ao estrangeiro com visto temporário no Brasil. É aquele que vem de um país para prestar serviço no Brasil, um serviço determinado, seja para iniciativa privada ou seja para o governo brasileiro. Neste caso, ele tem que vir com todo o visto dele, já tem que vir pré-determinado aonde ele vai trabalhar, o que ele vai fazer, para poder, aí sim, ele estar submetido à lei brasileira. E no caso do trabalhador estrangeiro temporário, como ficam as questões trabalhistas? O trabalhador estrangeiro temporário, ou seja, aquele não nacional que vem para o país prestar um serviço, ele também está submetido à lei brasileira, desde que ele cumpra certos requisitos previstos numa lei chamada Estatuto do Estrangeiro. Eles têm que estar aqui de acordo com o contrato dele visado pelo Ministério do Trabalho, eles têm que estar devidamente regulamentado no Ministério da Imigração, portanto, ele tem que cumprir certos requisitos para ficar albergado pela lei trabalhista brasileira. Não é simplesmente chegar ao Brasil, concorrer a uma vaga de emprego e ter seus direitos assegurados. Tem que ter todos os requisitos previstos no Estatuto Estrangeiro preenchidos. O que diz a lei com relação ao pagamento do trabalhador estrangeiro? Ele pode receber em moeda estrangeira? Sobre essa questão, é bom ficar claro o seguinte: como o estrangeiro, por exemplo, o residente do país, ele está prestando serviço no país, ou seja, ele está subordinado às leis trabalhistas do Brasil, ele, consequentemente, deve receber a sua remuneração em moeda nacional, que é o que prevê a CLT. Inclusive, a CLT não permite qualquer tipo de distinção entre o trabalhador brasileiro e o estrangeiro, desde que este esteja regularmente morando no país. Ou, no caso do temporário, esteja também de acordo com a lei, com o Estatuto do Estrangeiro, prestando serviço, para a nação. E, consequentemente, se ele está sob a lei de regência do Brasil, ou seja, CLT, ele tem que receber conforme o trabalhador brasileiro, já que, como dissemos, não pode haver distinção entre trabalhador estrangeiro e brasileiro. Faça como a Camila e mande a sua dúvida para nós. O caminho é o e-mail tv@tst.jus.br. No próximo bloco tem julgamento no TST. Não perca! Em 1 minuto. Até já!
Indenização adicional é o assunto da súmula número 314 do TST. Veja o que ela diz. A súmula 314 do TST diz: se ocorrer a rescisão contratual no período de 30 dias que antecede a data base, observado a súmula número 182 do TST, o pagamento das verbas rescisórias com o salário já corrigido não afasta o direito à indenização adicional prevista nas leis números 6.708 de 79 e 7.238 de 84. A súmula 314 do Tribunal Superior do Trabalho assegura que toda rescisão contratual que ocorrer 30 dias antes da data base, ou seja, negociação coletiva do sindicato patronal com o sindicato dos empregados, o empregado demitido tem direito a uma indenização. Essa súmula existe para ratificar duas legislações federais e assegura o direito do trabalhador que foi demitido nesse período antecedente à data base. As verbas rescisórias, elas poderão ser corrigidas ou não por liberalidade do empregador, mas essa correção não afasta a incidência da indenização prevista nessa súmula. E vamos agora ao julgamento de destaque no Tribunal Superior do Trabalho. A seção 2 de dissídios individuais do TST julgou um caso referente à penhora de imóvel para pagamento de dívida trabalhista. Confira na reportagem. Na seção 2 de dissídios individuais, os ministros decidiram que a empresa Poupa Ganha não pode substituir um imóvel penhorado para pagamento de dívida trabalhista. Os empresários queriam que outro prédio fosse dado como garantia no lugar daquele que já estava sob penhora. Os ministros entenderam que os documentos apresentados pela Poupa Ganha não comprovam que ela é a real proprietária do bem. Segundo o relator, ministro Hugo Scheuermann, a empresa mostrou apenas um registro do contrato de compra e venda em cartório de títulos, o que não é suficiente para confirmar que o prédio foi transferido para o nome da empresa. No entanto, a propriedade do bem imóvel somente é adquirida com o registro da escritura de compra e venda na forma do artigo 1245 do Código Civil. E no caso dos autos, embora trazida essa cópia do contrato de compra e venda, verifica-se pelos demais documentos que não houve o registro da compra e venda na matrícula do imóvel. E o simples registro do contrato de compra e venda em cartório não transfere a propriedade do bem imóvel se não houver o registro da matrícula. O relator destacou também que a substituição do bem penhorado só é permitida quando não há prejuízo ao trabalhador. Neste caso, se a troca fosse aceita, ocorreria uma demora muito maior no pagamento das dívidas com o antigo funcionário da firma. Assim, a substituição da penhora por outros bens objeto de contrato de compra e venda, sem o respectivo registro da escritura no cartório de imóveis, necessariamente causa prejuízo ao credor, vez que tal fato implica em menor celeridade e eficácia da atividade executiva. E desta forma, além dos impetrantes não terem comprovado a propriedade dos bens imóveis que indicaram para a substituição, não comprovaram a ausência de prejuízo do credor, como exige a norma processual. Nossa equipe de reportagem foi às ruas tirar as dúvidas da população sobre a Justiça do Trabalho. Confira a pergunta do servidor público Erinaldo Silva. Qual é o prazo do empregado pedir a primeira parcela do 13º por ocasião de férias? A lei estabelece o pagamento do 13º em duas parcelas. A primeira delas, de 50%, é de fevereiro até novembro e a última parcela até o dia 20 de dezembro. Para que o empregado possa ter direito a receber esta primeira parcela antecipadamente, ele deverá fazer uma solicitação por escrito ao empregador até o dia 31 de janeiro de cada ano, segundo a lei determina, a lei do 13º salário. E não perca no próximo bloco as condições de trabalho da mulher, o que diz a CLT. Nós voltamos em instantes, até já!
O trabalho da mulher sempre foi cercado de algumas particularidades, tanto que a CLT estabelece algumas condições mínimas para as atividades femininas no mercado de trabalho. Veja agora na reportagem de Nathalie Machado o que vale para eles e o que vale para elas. Entre tantas outras, Cleoni é uma mulher de garra. Eu corro atrás quando eu quero uma coisa, eu batalho muito para me conseguir. Tem que ser uma mulher de fibra, uma mulher determinada. Há 8 meses ela trabalha limpando a sujeira desta construção em Águas Claras, cidade administrativa do Distrito Federal. A rotina é pesada. Lavo os banheiros, limpar a sala do mestre, do engenheiro, de todos. Toda a limpeza eu faço. Para prestar o serviço de uma forma legal, a Cleoni teve uma preocupação: procurar um lugar que ela pudesse trabalhar com a carteira assinada. E por conta disso, por ela ser mulher, tem certos benefícios em relação aos homens. O mercado de trabalho da mulher tem uma proteção especial. Isso também está positivado na Constituição. E é com fundamento nesta, digamos, diversidade física da mulher, orgânica, é que algumas normas foram estabelecidas pela CLT, pela lei ordinária, de proteção especial a ela. Entre os direitos garantidos por lei, especialmente para as mulheres, estão a licença maternidade, que pode ser de 4 a 6 meses, a estabilidade no emprego de 5 meses depois que o bebê tiver nascido e a limitação do esforço físico. Por exemplo, quando o trabalho é permanente, as mulheres não podem levantar peso com mais de 12 quilos e, em alguns casos, se o trabalho não for diário, é permitido o máximo de 25 quilos. Além disso, quando a jornada normal de serviço for prorrogada, elas devem descansar 15 minutos. Você tem a carteira assinada, tudo direitinho, legalizado dentro da lei, e você se sente mais segura, né? A ministra Cristina Peduzzi ainda lembra: é proibido por lei exigir atestado que comprove a esterilização na hora de fechar o contrato de trabalho, além de revista íntima e anúncios que direcionem o serviço da mulher. Regras que complementam os direitos garantidos. Me parece que isso deve ser sempre estimulado, fortalecido, para que as partes interessadas possam estabelecer, para reger as suas relações, aquelas cláusulas que sejam benéficas para ambos os contratantes. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Carlos Alberto Reis de Paula, em entrevista especial ao TVTST, falou sobre as atividades em andamento no tribunal e o que espera para este segundo semestre de 2013. Confira. A instalação desse instrumento, que é o processo judicial eletrônico, vai se fazer gradualmente. Cada semana, instalação em 9 varas, não é isso? E abrangendo as existentes e, posteriormente, as demais, as novas, em que nós implantaremos também o processo judicial eletrônico. Vamos inovar. Em decorrência do grande volume, do grande desafio, lá na segunda região, nós vamos começar a implantar em relação aos processos de execução. Vai nos permitir aguardar um pouco cada vara, porque os processos em execução para serem implantados no novo sistema, ele já tem de vir como eletrônico, não é isso? Então, nós teremos condição de fazer com que haja um progresso, haja uma graduação na implantação. Mas quando chegar em novembro, nós vamos colocar também o PJE em relação aos processos em fase de conhecimento. Então, nós vamos ter uma abrangência maior. É um fato de extrema relevância. Se as coisas correrem bem e se Deus o permitir, nós teremos, ao final do ano, quase 1.000 varas com processo judicial eletrônico aqui no país. Nós começamos organizando a celebração dos 70 anos da CLT, numa cerimônia muito bonita que fizemos aqui dentro, mas que estimulamos todos os tribunais regionais, os 24 tribunais regionais do trabalho, que também fizeram suas celebrações comemorativas dos 70 anos da CLT.
E diga-se mais, nós continuamos a comemorar e a celebrar os 70 anos até o final do ano, com promoções, com iniciativas, com divulgações de textos, sobretudo para que realmente a sociedade tenha a CLT um livro de referência. Nós esperamos que a aprovação dessa PEC chegue ao final. E, quem sabe, vai chegar ao final quando nós estivermos aqui a celebrar a questão do trabalho infantil, que nós vamos comemorar juntamente com a OIT em outubro aqui no TST. Ou mesmo a questão do trabalho seguro, que nós também vamos comemorar em setembro. São temas todos aliados, temas que estão sob o comando da OIT, para o que a OIT criou um tema, a meu ver, rigorosamente adequado: trabalho decente. Trabalho decente significa aquele trabalho em que o cidadão continue como cidadão ao prestar trabalho. Sorte que a aprovação da PEC é uma grande evolução. Efetivamente, nós temos de fazer o trabalho uma forma de afirmação da pessoa dentro da sociedade, não uma forma dele ser aviltado, dele perder o seu valor. O TV TST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST e eu espero você. Até lá!